Olá a todos, continuando aqui as nossas aulas sobre ângulos. Dessa vez nós vamos falar sobre ângulos formados por duas retas cortadas por uma outra reta transversal. Então nós temos aqui duas retas, vamos chamar de R e S, e uma outra reta T. Observe que T corta as duas retas R e S. Então nós dizemos que T é uma reta transversal a essas retas R e S. Quando isso ocorre, observe que serão formados 8 ângulos. Ângulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. São 8 ângulos. Esses ângulos, quando são formados por duas retas cortadas por uma transversal, elas possuem nomes específicos. Os ângulos 1 e 5, 2 e 6, 3 e 7 e 4 e 8. 1 e 5, 2 e 6, 3 e 7, 4 e 8. Eles recebem o nome de ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes. O que eles têm em comum? Todos eles estão do mesmo lado da reta. Vejam que 2 e 6 e o 3 e 7 estão do mesmo lado, do lado direito aqui. O 1 e o 5 e o 4 e o 8 também estão do mesmo lado, do lado esquerdo. Além disso, observem que todos eles estão virados para a mesma posição. Então vejam aqui, 2 e 6 vira para esse lado, 1 e 5, 4 e 8 e 7 e 3. Portanto, ângulos correspondentes. Os ângulos 3 e 5, 3 e 5, 4 e 6, 4 e 6, vejam, 3 e 5. O que eles têm em comum? Um está de um lado da reta, o outro está do outro lado. Um está virado para um lado, o outro está virado para o outro. 4 está de um lado da reta, 6 está do outro lado da reta. Um virado para um lado, outro virado para o outro. Eles são chamados de ângulos alternos internos. Alternos porque eles alternam. Um está de um lado, outro está do outro. Um está virado para um lado, outro está virado para o outro. Além disso, nós temos o 1 virado para um lado, o 7 virado para o outro. Um de um lado da reta, o outro do outro lado da reta. Um virado para um lado, outro virado para o outro. Os ângulos 1 e 7, 1 e 7, 2 e 8. Vejam que eles também alternam. Um está de um lado da reta, 2 e o 8 do outro lado. Um virado para um lado, outro virado para o outro. Um virado para um lado, outro virado para o outro. Então, eles são chamados de ângulos alternos externos. Então, esses pares 3 e 5, 4 e 6, 1, 7, 2 e 8, eles são chamados de ângulos alternos. Uns são internos, como 3 e 4, 4 e 6, como 4 e 6, 3 e 5, e outros são externos, como 1 e 7 e 2 e 8. Além disso, nós temos outros pares de ângulos que recebem classificação. São eles 1 e 8, 1 e 8. Um está de um lado da reta, o outro está do outro lado da reta, da mesma forma como os correspondentes, porém a diferença é a seguinte. O 1 está virado para um lado, o 8 está virado para o outro. Então, 1 e 8, 2 e 7. Além disso, temos o 3 e o 6. Um está de um lado da reta virado para um lado, o outro está do mesmo lado da reta virado para o outro. Então, 3 e 6,
e 4 e 5. 4 de um lado, 5 do mesmo lado virado para o outro lado. Então, todos esses ângulos aqui, eles recebem o nome de ângulos colaterais. Colaterais. Ângulos colaterais estão do mesmo lado da reta, mas virados para lados contrários. 3 e 6, 2 e 7, 8 e 1, 4 e 5. Ângulos alternos. Um está de um lado da reta, o outro está do outro lado da reta. 4 e 6, 3 e 5. Alternos internos. 2 e 8, 1 e 7. Um do lado da reta, outro do outro lado da reta, um virado para um lado, outro virado para o outro. Alternos externos. 2 e 6, 3 e 7, 1 e 5, 4 e 8, virado para o mesmo lado da reta, para a mesma direção. Correspondentes. Agora que sabemos o que são ângulos alternos, internos, externos, colaterais e correspondentes, vamos para o seguinte teorema. Se duas retas A e B são paralelas, A é paralelo a B, como está mostrando aqui, e são cortadas por uma transversal T, elas irão determinar ângulos alternos internos e externos congruentes, ou seja, ângulos que possuem a mesma medida. Observem que esse ângulo e esse aqui, eles são opostos pelo vértice. E nós sabemos que ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Veja que aqui é alfa, mas observem que aqui também é alfa e aqui também. Aqui é beta, aqui também é beta, oposto pelo vértice. Mas vejam que aqui também é beta e aqui também é beta. Ou seja, esse ângulo é igual a esse, e esse ângulo é igual a esse é igual a esse, e esse é igual a esse. E o que eles têm em comum? Lembrando que nós vimos agora há pouco, esse ângulo aqui e esse estão do mesmo lado da reta, virados para a mesma direção. Da mesma forma, esse e esse. Esse ângulo aqui e esse com esse. Mesmo lado da reta virado para a mesma direção, então eles são ângulos correspondentes. Portanto, o teorema nos diz que se duas retas forem paralelas e estejam cortadas por uma transversal, elas irão determinar ângulos correspondentes congruentes. A mesma forma aqui, vejam que esse ângulo aqui está de um lado da reta virado para uma direção e esse ângulo está do outro lado da reta virado para outra direção. Então, virado para uma direção, virado para outra direção, alternando entre um lado da reta, transversal, e outro lado, ou seja, ângulos alternos internos, aqui com esse com esse, alternos externos. Então, ângulos alternos internos e externos congruentes pelo fato de que essas duas retas são paralelas. Além disso, nós sabemos que esse ângulo com esse, alfa mais beta, é igual a 180 graus, porque dois ângulos que estão sob a mesma reta são suplementares. Então, alfa mais beta aqui é igual a 180, mas observe que alfa está do mesmo lado da reta, virado para uma direção, e esse ângulo aqui, que também é beta, está do mesmo lado da reta, virado para outra direção. Eles são ângulos colaterais. Portanto, o teorema nos diz que se duas retas paralelas são cortadas por uma transversal, se essas retas sendo paralelas, obviamente, elas irão determinar ângulos
colaterais suplementares, ou seja, ângulos que formam 180 graus. Então, veja, colateral alfa Q mais beta, colateral externo, colateral interno, colateral externo, colateral interno. Resumindo, se as duas retas forem paralelas e estejam cortadas por um transversal, os ângulos alternos, internos ou externos serão congruentes, possuem a mesma medida. Os ângulos correspondentes também serão congruentes. E os ângulos colaterais, internos ou externos, formarão 180 graus, ou seja, serão suplementares. Bom, espero que tenham compreendido todo o conteúdo. Não esqueçam de assistir o próximo vídeo, onde irei resolver diversas questões de ângulos sobre esse assunto. Além disso, não esqueça de dar uma boa revisada pela apostila e tentar resolver todas as questões do módulo. Um grande abraço e nos vemos na próxima aula.